Já parou para pensar em como as coisas mais simples do nosso dia a dia mudaram com o tempo? Pois é, nessa nossa conversa de hoje, a gente vai fazer exatamente isso, uma viagem para entender essa evolução toda. Vamos começar com um exercício rapidinho de imaginação. Pensa só, como seria um dia normal sem aquelas coisas que a gente nem percebe que usa? Sem acender a luz, sem pegar algo geladinho na geladeira ou mandar aquela mensagem rápida. Complicado, né? Olha que curioso. A eletricidade, que hoje está em todo lugar, é uma coisa super recente dentro de casa. Faz pouco mais de um século. A vida dos nossos bisavós, por exemplo, era um mundo completamente diferente. Então, vamos dar uma olhada em como os desafios do dia a dia eram resolvidos antigamente e como a gente resolve hoje. As soluções do passado eram, muitas vezes, geniais. Imagina só, sem geladeira, fazer a comida durar era uma tarefa diária e das mais importantes. Era preciso pensar muito bem no que fazer com tudo que era colhido ou comprado, uma preocupação que não saía da cabeça. E olha, o pessoal se virava muito bem. As carnes eram salgadas ou guardadas na gordura. As frutas viravam compotas e geleias deliciosas, cheias de açúcar para conservar. Legumes iam para conserva, com sal e vinagre. E claro, nos lugares mais frios, a neve e o gelo eram a geladeira natural, pura sabedoria. E para falar com a família ou com os amigos que moravam longe, em outra cidade, outro estado, como é que as notícias chegavam? Essa comparação aqui mostra o salto absurdo que a gente deu. Pensa na paciência de esperar meses por uma resposta, que foi trocada pela velocidade de uma mensagem que roda o mundo em segundos. É uma mudança radical na forma como as pessoas se relacionam. Mas sabe, o progresso nem sempre é criar algo do zero. Muitas vezes, a grande sacada é pegar uma ideia que já existe e ir melhorando, melhorando, melhorando. Aliás, um dos aparelhos que hoje parece indispensável para muita gente é, na verdade, bem novinho. Pois é, o smartphone tem mais ou menos uns 25 anos. Isso quer dizer que nossos pais e avós viveram a maior parte da vida sem ter um desses no bolso. É doido pensar nisso, né? E o nome, telefone inteligente, caiu como uma luva, porque ele é muito mais que um telefone. É o nosso computador de bolso, nossa câmera, nosso aparelho de som, nosso mapa, tá tudo ali. Agora, uma coisa muito interessante de observar é como a gente não para de refinar as coisas que já existem. A busca pela versão melhorada parece que nunca acaba. A televisão é um exemplo perfeito disso. Começou com aquelas caixas gigantes, pesadonas, com uma telinha minúscula no meio, e hoje a gente tem essas telas enormes, super finas, que parecem um quadro na parede. A ideia é a mesma, mas a experiência, nossa, nem se compara. Mas as mudanças não são só na aparência ou no que o objeto faz. A verdadeira revolução muitas vezes está escondida nos materiais que a gente usa. Essa tabela deixa isso bem claro. Coisas simples, como uma vassoura ou uma bacia, antes eram de palha, madeira, metal. Hoje, quase tudo é de plástico, um material mais leve, mais barato e que dá para moldar de 1000 jeitos diferentes. E toda essa história de mudança, de evolução, de melhoria, acaba levando a gente para uma ideia muito legal sobre o futuro. A grande lição aqui é que inventar não é coisa só para gênios trancados num laboratório, não. Começa com criatividade, com um olhar atento e, claro, com muita persistência. Cada coisinha que a gente viu, cada melhoria, tudo isso começou com alguém pensando: será que não tem um jeito melhor de fazer isso? A curiosidade é o que move o mundo para frente. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Se toda grande invenção nasce de um problema ou de uma necessidade, quais são os problemas do nosso dia a dia que ainda estão esperando uma solução genial? O que será que o futuro ainda reserva de invenções para a gente?